Fala paramétricos, tudo bom? Seguinte, na aula de hoje a gente vai fazer um projeto que eu gosto muito, eu tenho um carinho especial por esse projeto. Eu acho que ele é muito legal, muito simples assim, mas ele tem uma geometria que eu acho que ela é cativante. E eu quero trazer aqui para vocês, certo? Como é que a gente consegue fazer ela, como é que é um pouquinho da lógica dela. Eu acho que a gente já viu muito dessa lógica que eu vou usar aqui no Grasshopper em outros exercícios, mas eu acho que assim, ó, quanto mais a gente ficar martelando isso desse processo na cabeça de vocês, é melhor. Todo mundo ganha, todo mundo vai ficar sabendo do processo, já vão saber resolver esse problema ou ter essa ideia de algoritmo muitas outras vezes, tá bom? Então, cara, se vocês já gostaram aqui do conteúdo que eu vou mostrar pra vocês, pô, se inscreve aqui no canal então, pô, ativa aqui as notificações para não perder nada do que a gente posta no YouTube. Também deixa um like aqui para ajudar nossas métricas, para saber se vocês estão gostando ou não do nosso conteúdo. E também, muitíssimo importante, gente, nos siga no Instagram, oficina.paramétrica. Lá a gente posta todo o conteúdo do canal, isso, nossos vídeos, a gente posta sobre componentes do Grasshopper, a gente posta sobre projetos que usem parametria ou que sejam o auge da tecnologia, a gente está postando. Então nos siga no Instagram, oficina.paramétrica, tá bom? É isso, vamos começar a aula. Bom, galera, o projeto é esse aqui, tá? O projeto se chama Kaleidom, do Lab Architects. E eu acho que ele é um projeto bem legal, ele é um projeto de Hong Kong. Então, assim, eu acho que ele é um projeto assim, bem massa. Ele tem essa forma aqui que a gente já sabe que é um Voronoi, certo? Eu acho ele bem legal, eles têm os processos aqui no site deles, tá? Aqui como é que ele é feito. Vocês podem ver que eles são duas plaquinhas, na verdade. Cada plaquinha ali, uma célula do Voronoi é uma plaquinha, depois eles vão lá e aparafusaram aqui, chumbaram uma das outras. Então vocês conseguem ver que ela é de uma maneira simples, é uma forma assim de construção simples, certo? Mas eu acho que ele tem esse requinte dessa forma e tudo mais. Eu acho que é um projeto bem legal, assim, bem válido. Aqui no meio ele tem como se fosse umas plantinhas aqui, tem umas pedras aqui, certo? Eu acho que isso aqui pode ser um local talvez de... Bom, não sei, de apreciação, seja o que for, mas eu gosto muito desse projeto, muito desse projeto mesmo, tá? E a gente vai fazer ele hoje. A lógica que a gente vai usar, vocês vão ver que a gente já usou em outros vídeos, tá? Mas eu quero fazer porque eu quero que assim, ó, vocês entendam de fato o que está acontecendo e a gente vai usar um pouquinho de data matching aqui, eu vou ensinar para vocês sobre o que foi da última aula, certo? Bom, tô aqui com o meu Grasshopper aberto já, beleza? E o seguinte, rapaziada, se a gente der uma olhadinha aqui na forma, tá? Essa forma aqui é quase como se fosse uma esfera, assim, cortada ao meio, tá? Então é basicamente não um semicírculo, sim, uma semisfera, digamos assim. E aí eles implantam essa forma, tá? Eu vou fazer um pouquinho diferente. Lembrando, a gente não quer fazer a forma exatamente como ela é, porque senão a gente teria que fazer muitos outros processos, né? E ver aqui como é que eles fizeram, enfim. A gente só quer entender como é que a gente consegue replicar isso, tá? Então assim, eu vou fazer uma maneira um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho diferente. Vocês vão ver onde é que vai ser esse diferente, tá? Bom, primeira coisa, rapaziada, eu vou fazer de base, pra mim, eu vou fazer um círculo, tá? Primeira coisa. Então olha só, vou botar aqui, ó. Circle. Tá? Ó, botei ele aqui, já tá, implantei meu círculo aqui. Eu vou botar um raio, tá? Vou botar de 0 até 10.00. Beleza. Eu posso escolher o tamanho desse meu círculo, tá? E o seguinte, o que vai rolar? Eu vou botar aqui também, ó, ele pede um plane, tá? Só que nesse caso eu vou botar um point. Porque eu botando um point, ele consegue já extrair o plano e saber onde é que tem que ficar posicionado. Mas não vai ser esse point, eu não vou referenciar no Grasshopper, tá? Eu vou vir aqui, ó, construction point, tá? Ou quer referenciar no Grasshopper, pode referenciar, tá? Pode vir aqui, ó, botar aqui, point, e referencia no Grasshopper, tranquilo? E daí põe aqui, tá? Pô, mas na real eu vou fazer assim, mudei de ideia, vai ser assim, vai ser um ponto no Rhino, tá? É isso aí, acho que ficou melhor do que fazer um ponto no Grasshopper, porque pelo menos ele saiu da origem. Beleza? Tá, a gente tem nosso círculo. E agora o que eu vou fazer, rapaziada? Eu quero fazer o seguinte, eu quero meio que fatiar esse círculo, tá? Eu quero pegar só, por exemplo, o arco dele. Como é que a gente consegue fazer isso? É de uma maneira bem simples, tá? Bem simples, mas eu acho que tem que prestar um pouquinho de atenção.
Olha só, tem um componente chamado Extend Curve. Sabe no CAD que tinha o Trim e o Extend? Mesma coisa. A gente vem aqui ó, no Extend Curve, tá? E olha só, o que ele pede? Ele pede uma curva, ele pede o tipo da extensão, tá? E ele pede aqui, ó, quanto que vai ser a extensão no começo da curva, quanto que tu vai querer estender no começo da curva e quanto tu vai querer estender no final da curva, tá? Então olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu círculo, tá? E eu não vou estender positivo, porque estender positivo eu iria aumentar, mas nem teria como eu aumentar aqui no meu círculo, né? Não tem pra onde ele correr aqui. Mas eu vou fazer diferente, eu vou botar negativo, porque aí eu vou diminuir, tá? Isso aí é uma... Eu acho que esse é um workflow que vocês têm que ter, tá? Tudo que eu quero que aconteça uma coisa e é positivo, para acontecer a outra é negativo, tá? Pensem assim, pensem assim. Então é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, um slider de 0 até 15.00 e eu vou botar aqui, ó, negativo. Eu vou ligar ele aqui e eu vou distribuir pro L0 e pro L1. Eu vou dar um preview off e olha só, ó, olha ali. Vou tirar minha cara que tá na frente. Olha só, eu consigo agora, ó, fazer isso aqui com o meu arco, tá? Com o meu arco não, desculpa, com o meu círculo, que aí eu consigo ter esse arco aqui, certo? Beleza. E o que eu vou fazer agora é a mesma coisa, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, tá? A mesma coisa, só que isso aqui, ó, eu quero que ele seja sempre um pouquinho maior, ou um pouquinho menor, certo? Sempre em relação a esse meu primeiro slider. Então eu vou fazer um addition, aqui ó, eu vou adicionar esse primeiro slider com o meu segundo slider. Porque daí eu sempre vou ter, ó, esse valor aqui, que eu sempre vou estar mudando, mais o outro valor que eu vou embutir. Beleza? Vocês já vão ver o porquê disso. Agora eu vou ligar ele no meu negativo, tá? E olha só, ele já deu um errinho aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o quê? Deixa eu trazer para cá. A extensão não pode ser tão longa quanto a curva. Obviamente, eu não posso ter um extend muito maior do que a curva, ainda mais sendo negativo. Então, ó, aqui ó, ele tinha muito mais, ó, então ele desaparecia. Então eu tenho que trabalhar mais ou menos por aqui, ó. Beleza? Tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu quero que essa minha extensão complete aqui do lado. Tá? Como assim complete? Eu quero que ela gire, tá? Que ela venha aqui pro outro lado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar um rotate. Aqui, ó, esse rotate. Ele pede ó, a geometria, o ângulo e o ponto que ele vai fazer a rotação. A geometria é essa. O ponto vai ser o meu ponto que eu referenciei lá em cima, tá? E ó, ele já trouxe pra cá. E agora o ângulo, eu vou fazer o seguinte, ó, de 0 até 90, tá? E vou ligar aqui no meu ângulo. Só que olha só, quando eu tô girando, ó, ele vai girando muitas vezes, tá? Muitas. Por quê? Porque esse slider aqui a gente tem que transformar ele em ângulo, de fato. A gente tem que fazer aqui, ó, radians, tá? Se a gente colocar aqui, ó, ele retorna como agora sim ângulo. Agora ele vai rotacionar da maneira certa, tá? Só que eu vi aqui, ó, que 90 é muito pouco. Eu vou entrar no meu slider e botar 180. Tranquilo? Aí, ó, isso eu queria fazer, tá? É isso que eu queria fazer. Tranquilo? Queria sempre que ele viesse aqui pro outro lado. E agora eu tenho um controle aqui, ó, dessas minhas duas retas, tá? Ó, até vou diminuir um pouquinho aqui, senão ele vai dar aquele probleminha. Agora, ó, eu tenho isso aqui, tá? Era exatamente isso que eu queria. Por quê? Tá? Porque agora eu vou fazer duas catenárias, certo? Duas catenárias. Eu quero que isso aqui, ó, sejam duas entradas, tá? Então eu vou ter todo o meu domo aqui, e aqui seja uma entrada, e depois lá seja uma outra entrada. Vou fazer isso usando umas catenárias, tá bom? Vamos lá, olha só. Tem um componente no Grasshopper chamado catenary, que é a catenária, exatamente aqui, ó. E é exatamente o propósito de fazer uma catenária. A gente precisa de um ponto aqui, ó, de início, de fim, o tamanho dela e a gravidade. Beleza? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó, eu quero pegar e extrair os pontos aqui dessa minha curva, certo? Esse ponto aqui e esse ponto aqui. A gente extrai ele com endpoints, tá? Porque, óbvio, aqui é um começo e um fim, ou ao fim e o começo, tá? Então, se a gente botar aqui, ó, ele vai nos dar aqueles dois pontos da nossa curva, tranquilo? Então, eu vou copiar isso e vou também ligar na minha outra curva, mas não essa daqui, ó, que está no Extend Curve, no meu Rotate, que está do outro lado. Ligar aqui.
trazer tudo para cá. E olha só, eu quero que ele faça uma catenária aqui, ó. Então eu vou ligar o start com o end, tá? E olha só, ele pede um length, tá? Que é basicamente uma distância. E ele diz, ó, que não pode ser... não pode ser não, me desculpa. Que ele tem que ser mais largo, pelo menos, do que a distância entre A e B. Ele tem que ser pelo menos mais largo do que essa distância aqui, ó, entre esses pontos que eu vou usar. Beleza? Como é que a gente consegue fazer isso meio que automaticamente? A gente pode vir aqui e usar o distance, tá? Esse distance, ele pega um ponto e outro, e ele calcula a distância entre eles. É bem simples, tá? Eu vou ligar aqui, ó, o start com o end, e ele vai me dar aqui, ó, 2.94. E agora a gente pega esse valor e liga no meu L. Ó, não rolou uma catenária porque é o valor mínimo, já está sendo esse, beleza? Então, olha só, eu vou adicionar mais aqui, tá? Eu vou pegar, além dessa distância, eu vou pegar um addition e botar um slider de 0 até 5.00. Que nem a gente fez aqui atrás, certo? Que nem a gente fez aqui atrás. E vou ligar aqui no meu L. Ó, e agora ela já está funcionando, só que ela está indo para baixo, né? A gente quer que ela vá para cima. Então eu vou botar aqui, ó, Z. Qual que é a gravidade? É um vetor? Ó, então vai ser Z, vai ser para cima. E agora, ó, ela foi ali para cima. Tranquilo? Então olha só, o que a gente vai fazer agora? A gente já tem a nossa curva e essas outras duas aqui. A gente poderia fazer a outra? Poderia, mas eu quero usar um componente, tá? Que ele vai conseguir fazer toda essa superfície em relação a essas duas curvas. Tranquilo? E esse componente é um componente muito bom, que a galera tem que ter no seu por exemplo, na sua bagagem assim, de componentes no Grasshopper, que ele se chama Swap. Ó, tem 1 e 2, beleza? Hoje a gente vai usar o 2, tá? Que é isso aqui, ó. Swap 2. Tranquilo? E olha só, o que ele pede? Ele pede um Rail 1, um Rail 2, aqui, ó. E ele pede uma secção, tá? Então, olha só, o que é o rail? Como se fosse o trilho, digamos assim, tá? Então, olha só, os trilhos vão ser essas linhas aqui, ó. Esta e esta. Beleza? E o que vai ser a secção? Vai ser essa minha catenária. Eu vou ligar aqui, ó. Só que, olha só, ele deu um pequeno probleminha, tá? Isso é um pequeno probleminha. Como é que a gente consegue resolver isso? É bem simples, tá? A gente só tem que vir aqui, ó, e flip curve. A gente tem que pegar essa curva aqui, ó, e dar um flip nela, para elas ficarem no mesmo sentido. E agora olha só, isso que a gente fez, ó. Ele pega essas duas curvas que eu tenho aqui, ó, que eu botei, ó, essas duas aqui, e a partir dessa seção que foi a minha catenária, ele faz essa superfície, tá? Acho que é uma maneira bem boa de fazer isso. Teria outras maneiras? Teria, claro, obviamente teria. Mas acho que essa é uma maneira bem boa, bem legal. Beleza? Eu vou dar um preview off no que eu tenho aqui atrás, tá? Eu só quero isso aqui. Agora, olha só, o que acontece? A gente tem aqui no nosso projeto aqui, ó, a gente tem um padrão Voronoi, tá? A gente tem um padrão Voronoi. E como é que a gente consegue aplicar esse padrão Voronoi nessa superfície? Vou tomar um cafezinho aqui. Como é que a gente consegue aplicar esse Voronoi naquela superfície, tá? A gente consegue aplicar da seguinte maneira. Vocês lembram daquele Mapped Surface? A gente consegue pegar uma série de curvas e mapear numa superfície. A gente vai usar ele de novo. A gente já usou ele, se eu não me engano, no primeiro vídeo dessa série aqui, se fosse no Grasshopper. Mas agora a gente vai usar de novo, porque a gente vai fazer uma outra coisa. A gente não vai fazer tubos que nem a gente fez no primeiro, a gente vai fazer agora de uma maneira diferente. Mas o processo é o mesmo, acaba sendo o mesmo, beleza? Então olha só, como é que a gente consegue criar um Voronoi aqui no Grasshopper? Vamos lá. Eu quero fazer primeiro um retângulo. Um rectangle aqui, ó. Um retângulo, tá? E eu não quero deixar ele aqui na origem, eu vou deixar ele aqui do lado, tá? Eu vou vir aqui, ó, point, botão direito pra cá, e eu vou botar aqui no meu plane. Mesma coisa aconteceu aqui no círculo, tá? Mesma coisa aqui pro retângulo também, beleza? E agora eu vou botar aqui uma largura e uma altura para ele, em XY. Vou botar aqui, ó, entre 0 e 10. Tá? Aqui, ó, 0 e 10. Tá aqui. Tá bom. Aqui 10 já tá bom. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar isso aqui. Eu vou fechar uma superfície, tá? Vou usar o Boundary Surface.
ligar aqui. E agora é o seguinte, para a gente fazer o Voronoi, a gente tem que popular essa superfície com pontos, tá? Aleatórios. A gente tem um componente chamado populate 2D. E olha só, o populate 2D ele pede uma região, tá? Que vai ser esse aqui, nosso boundary surface. Ele pede um count, que é o número de pontos que tu vai botar. Ele pede o seed, tá? Que é para meio que dar uma embaralhada nesses pontos. E esse P aqui é se tu já tiver pontos existentes. Beleza? Então olha só, eu só vou mudar o N. Vou botar de 0 até 100. E aqui, ó, a gente consegue alterar a quantidade de pontos. Beleza? Vou botar em 100 como tava. E agora é o seguinte, a gente já tem esses pontos, agora a gente tem que fazer um Voronoi. Eu vou usar aqui, ó, Voronoi. Ó, já tem um componente para fazer Voronoi. Isso aqui, ó, é um avisinho aqui sobre o Voronoi, quando tu tá usando o Voronoi. Certo? Às vezes aparece, acho que já apareceu para vocês. E tá aqui, ó, Voronoi. O que a gente precisa? Ele pede, ó, pontos. A gente gerou eles aqui. Ele pede depois o raio, a gente não vai mexer nisso. Mas ele pede aqui, ó, um boundary. Tá? O boundary é um limite, para ele não fazer isso aqui, ó, para ele não ir para fora. A gente consegue esse boundary aqui, ó, do nosso retângulo. Ó, agora ele ficou contido dentro desse nosso retângulo. Vou dar um preview off. E agora a gente tem o nosso padrão Voronoi. Beleza? Já está preparado. Agora a gente tem que pegar isso e implantar na nossa superfície. Beleza? Como é que a gente faz isso? Map to Surface. A gente já olhou esse componente. Tranquilo? E olha só, o que a gente vai ter que fazer? Ele pede as curvas para mapear. Ele pede uma superfície base inicial para ele ler. E ele pede uma superfície target, que seria o alvo, onde é que tu quer aplicar, mapear essas curvas. Então olha só, as curvas são essas aqui. A superfície base é onde a gente criou aqui, ó, o boundary surface. E a superfície alvo é essa aqui, ó, que a gente criou o nosso swap. E olha só, ele implantou já aqui pro nosso domo. Beleza? Ó, conseguimos já implantar. E tudo aqui, ó, paramétrico. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar só esse ponto aqui do retângulo, trazer um pouquinho pro lado, para vocês verem. Eu vou mudar aqui a quantidade de pontos, tá? Ó, ele vai alterando também. Certo? Então ele tá pegando isso que tá aqui e mapeando lá naquela superfície. Tranquilo? Bem simples, né? A gente já olhou sobre isso aqui no canal e é um processo bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. Só que agora é o seguinte, ó, vou mostrar um negócio aqui pra vocês, ó. Ele tem aqui, ó, ele é meio como se fosse estrudado pra dentro dele mesmo, tá? Pra fazer essas placas aqui, né? Então, olha só, o que a gente tem que fazer? A gente não vai, de fato, usar um extrude, tá? A gente vai usar um outro tipo de estratégia, assim, é como se fosse uma manha, digamos assim, no Grasshopper, tá? Que vai dar bem certo, confia em mim. Olha só, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essas minhas curvas aqui, ó, que foram mapeadas, e eu vou dar um scale para ela, para dentro desse domo, tá? A gente não vai pegar elas e estrudar para dentro, a gente só vai pegar o scale e diminuir essas minhas curvas, esse meu domo, para dentro dele mesmo. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer. Eu vim aqui, ó, scale, tá? Eu vim aqui, ó, que geometria eu quero escalar? Eu quero escalar minhas curvas. Para onde eu quero escalar, a gente consegue escolher aqui, ó, no Center Point. A gente vem aqui, ó, e seleciona o mesmo ponto aqui do começo, onde a gente criou o nosso círculo. Tudo em relação a esse primeiro ponto aqui. Eu vou trazer ele, ó, e botar aqui no meu C. Tá? E, ó, ele escalou agora para dentro dele mesmo, tá? E agora a gente pode escolher um fator, e esse fator é de porcentagem, né? Então é de 0 até 1.00. E eu trago para cá. Só que 0 ele não vai conseguir fazer escala, não existe escala 0, então eu vou fazer aqui, ó. Para nunca dar esse problema, eu vou botar 0.01. Nem que seja uma escala mínima, mas ele não vai dar erro. E agora olha só, a gente consegue, ó, escalar ele para dentro, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Deixa eu desligar aqui essa minha superfície. Eu quero que ele pegue essa linha aqui original, que foi mapeada, e a linha que eu dei o scale, e ele faça uma superfície entre elas, tá? Uma superfície entre elas. E isso é bem simples mesmo. O que a gente tem que fazer? Isso aqui, ó, data matching, tá? Data matching. O loft, tá? O loft, quando ele é aqui no C, ele pede curvas como uma lista de curvas.
tá? Uma lista de curvas. Então, olha só, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que, basicamente, mapear, alterar essa árvore de dados do Grasshopper para fazer o seguinte, ó. O output aqui, ó, são várias polylines, tá? Polyline, polyline, polyline. E aqui no scale também são polylines, só que agora, né, elas estão numa escala. Vou trazer para cá. E eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou usar o list item para selecionar os itens na lista. E eu vou botar aqui, ó, /0 para obter esse painel. Então, quando eu botar aqui no index, vai ser sempre o primeiro valor, que é esse aqui, ó. E eu vou botar as minhas curvas mapeadas com as minhas curvas na escala, com Shift. E eu vou clicar aqui, ó. Ó, ele me selecionou aqui, ó, esta curva aqui. Tranquilo? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou desselecionar isso aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vou deixar separado mesmo, tá? Aqui e aqui. Tá, agora sim foi, ó. Agora sim foi. Olha só. Na minha lista aqui de curvas mapeadas, o primeiro item é esse que está aparecendo aqui. Se não está aparecendo para vocês, eu vou vir aqui, ó, Display, Preview Settings, tá? E eu vou botar aqui, ó, esse valor aqui, ó, eu vou botar bem alto, para ele ficar bem saturado, tá? Ok. Espero que tenha parecido melhor para vocês, tá? E olha só, nas minhas curvas aqui, na minha lista de curvas mapeadas, a primeira das minhas curvas mapeadas originais é aquela célula ali do Voronoi. Nas minhas curvas escaladas, a primeira também é essa, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar essas duas curvas aqui, ó, e todas as outras respectivas no mesmo grupo, tá? No mesmo grupo, no mesmo branch, tranquilo? Como é que a gente faz isso? É bem simples também. Vamos lá. Eu quero que o 0 se reúna com 0, o 1 com 1, o 2 com 2, o 3 com 3 e assim por tantos que eu tiver. Meus 1000, eu tenho 1000 pontos, eu vou ter 1000 células Voronoi, vai ser 1000, tá? Automático, como é que a gente consegue fazer isso? Olha só, vou pegar aqui, ó, componente Curve, eu vou ligar minhas curvas mapeadas e eu vou dar o que? Um graft, tá? A gente olhou isso na nossa aula de data match. Aqui, ó, ele vem uma lista inteira, ó, com um branch, e agora eu vou vir aqui e dar o graft. Cada um dos meus itens que eu tenho aqui na lista vai se tornar, ó, um branch, um galho, tá? A gente viu sobre isso. E agora eu vou vir aqui, ó, Ctrl+C e Ctrl+V, e a mesma coisa eu vou fazer para minhas curvas na escala, trazer para cá. Aqui de novo, ó, elas estavam assim, ó, flatten, uma lista corrida, e agora aqui, ó, cada um dos itens virou um galho, um branch, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e outro curve, e eu vou juntar agora esta árvore de dados aqui com essa árvore de dados aqui. E quando eu juntar elas, o 0 com 0 vai ficar no mesmo grupo, o 1 com 1 vai ficar no mesmo grupo, no mesmo galho, certo? E aí a gente vai ter essa lista individual para cada uma dessas células do nosso domo, tá? Então olha só, eu vou vir aqui, ligar aqui, e com Shift, ó, no meu outro, ligar aqui também. E agora dá uma olhadinha aqui na nossa árvore. Olha só, ele juntou. Aqui, ó, primeiro branch, o 0 e o 0 estão aqui. O segundo, o 1 e 1 está aqui. E assim sucessivamente. E agora se a gente pegar aqui, ó, essas nossas curvas e ligar no nosso loft, olha só. Ele fez isso aqui. Tranquilo? Eu vim aqui, ó, Display, Preview Settings. Acabou ficando muito aqui. Não, aqui, ó. Aí, agora ficou um pouquinho transparente, tá bom. Olha só, agora a gente conseguiu fazer aquilo dali, tá? A gente não fez com tubos, que nem a gente tinha feito no primeiro vídeo da nossa série aqui, se fosse no Grasshopper, porque a gente queria fazer agora essa estrutura que fosse essas placas, certo? Essas placas. E agora, olha só, a gente consegue escolher o tamanho, a profundidade aqui dessas placas a partir da nossa escala. A gente mudar aqui, ó. Ele vai mudando. Ó, aqui foi muito. Ó, aqui. Ó, a gente tem agora essas nossas placas. Tranquilo? E tudo aqui é paramétrico, né, gente? Eu vou dar uma apagadinha aqui nas coisas que eu tenho aqui atrás. Deixa só o loft. E olha só, se eu mudar a quantidade de pontos aqui do Voronoi, se eu botar 20, ele vai mudar, ó. Mudou. Certo? Quanto mais pontos vocês tiverem, mais definido vai ficar a forma. Tá?
Vou até fazer o seguinte, vamos pegar aqui, deixa eu dar uma avacalhada com o meu notebook, eu vou botar aqui, ó, 500. Vamos ver. Vai demorar um pouquinho a pensar, talvez, mas vamos ver como é que fica. Olha só, mapeou tudo, ó, tudo. Tudo tá aqui mapeado, tá? Não vou botar 500, vou botar 100. Tranquilo. Isso a gente consegue também escolher aqui, ó, o tamanho aqui, ó, da nossa catenária aqui, ó. Consegue alterar ela, a altura dela, tá? No meu PC ele tá alterando um pouquinho lento, assim, porque o meu PC já é um pouquinho, o meu notebook, né, já é um pouquinho velho. Então, mas assim, ó, depende de máquina para máquina, tá? Talvez na máquina de vocês as alterações estejam bem leves, assim, bem fluidas. Mas aqui, ó, a gente consegue mudar o tamanho da nossa catenária, tá? A gente consegue também vir aqui no começo, ó, mudar a rotação daquela nossa linha, aqui, ó. A gente consegue fazer essa rotação aqui, certo? Deixa eu vir aqui, vou mudar para o outro lado, para vocês verem melhor. Aqui, ó, a rotação aqui, a gente consegue alterar isso. Conseguimos também alterar aqui, ó, o tamanho dessa curva, ó, só que ele está tendo esse problema. Quando a gente começa a aumentar os valores, ó, ele some um pouquinho. Então a gente tem que vir aqui e dar uma corrigida. Ó. Pô, ficou legal isso aqui, hein? Bah, ficou legal mesmo. Olha só, ficou massa aqui, hein, raça? Ficou da hora, gostei. Show de bola, resultados inesperados. A gente tá aqui mexendo. Esse que é o poder do Grasshopper, rapaziada. Esse que é o poder do Grasshopper. Tu vem aqui, tu começa a mexer nos parâmetros e tu começa a descobrir umas formas que tu nem tinha pensado. Meu objetivo era que tenha uma entrada de cada lado. E agora, olha só, a gente conseguiu fazer meio que essas duas aqui, assim, ó. Uma do ladinho da outra. E eu nem esperava, eu nunca tinha chegado nessa forma. Acabei de chegar. Modificando os sliders. Esse que é o grande poder do Grasshopper. Essa coisa, tá? Eu acho que vocês têm que ter isso bem claro. Esse é o grande poder do Grasshopper. A gente consegue vir aqui, modificar os sliders e achar uma forma nova. Certo? Por isso que eu fico encantado cada dia com esse software. Ó, aqui foi muito, acabou indo muito aqui, ó. Aí. Tranquilo, eu vou voltar como é que estava antes. Certo? E agora aqui no final eu vou vir aqui, ó, botão direito, Bake. Pra ele trazer pro meu Grasshopper. Vou agrupar aqui, ok? Vou vir aqui e mudar para Arctic. Fechar. E ó, temos aqui aquele nosso domo, tá? Acabou que agora gostei dessa forma, não ficou tão parecido que nem a outra, mas eu acho que vocês conseguem chegar bem parecido com a referência, tá? Bom, galera, então essa aqui foi a aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho um carinho bem especial por esse projeto, essa referência que eu trouxe para vocês, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Pode ter sido um pouquinho repetitivo daquele processo do map to surface, a coisa toda, mas assim, ó, a gente só vai conseguir lembrar dos processos e do que a gente pode usar em cada momento quando a gente estiver assim, ó, martelando, todo dia fazendo, todo dia praticando. E eu quero que vocês tenham isso em mente, tá? Vocês precisam praticar. É prática. O Grasshopper pra gente aprender é praticando, certo? E praticando e repetindo os mesmos passos, que aí a gente consegue gravar, sabendo, ó, isso aqui eu tenho que fazer com esse jeito. Já vai saber de primeira. Você fez tantas vezes, você já vai saber, pra eu pegar essas linhas e botar numa superfície, é um map to surface. E aí sempre, isso aqui é com loop, isso aqui, tá? Então assim, eu espero que vocês tenham gostado muito. De novo, a gente vai mudar aqui um pouquinho o cenário nesses tempos aqui, por causa do coronavírus e toda a situação que está acontecendo. A gente quer se prevenir, eu acho que a prevenção é uma coisa que é o melhor caso nesse momento. Mas o conteúdo vai ser o mesmo, tá? A gente vai continuar com os conteúdos, só vai mudar aqui o cenário, tranquilo? E eu acho que no mais é isso, não esqueçam de se inscrever, de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. E também deixa um like, deixa um comentário também do que vocês acharam. Se gostaram ou não, tiveram um problema ou não, uma sugestão de aula, crítica, pode botar tudo aqui, a gente vai ler tudo e responder tudo com o maior carinho. E também no Instagram, já falei, nos sigam no Instagram, oficina.paramétrica. A gente põe não só vídeo, a gente põe outros conteúdos lá. Eu acho uma coisa bem legal que a gente está botando lá e a gente fazendo no Instagram muito legal sobre o Grasshopper, tá? Então, mas é isso, até a próxima aula.